Hoje a mensagem é para você que não tem mais força para conviver com os sistemas imperialistas dominadores, tanto políticos quanto religiosos. Essa mensagem hoje é para você que não aguenta mais ver igrejas e ver líderes religiosos manipularem poderes para terem o que querem. Jesus está dizendo para a igreja fiel: aguentem firmes, fiquem na minha palavra, porque eu estou chegando, eu venho sem demora. Pessoal, nós estamos na série Cartas para uma Igreja, onde nós estamos tratando sobre as 7 igrejas mencionadas no livro do Apocalipse. E hoje nós iremos tratar sobre a mensagem de Jesus enviada para a igreja em Filadélfia. E quando nós falamos da igreja em Filadélfia, logo vem ao nosso coração, é claro, a história de uma igreja que foi fiel a Jesus e fiel à sua palavra. E além de ser fiel, Filadélfia também era uma igreja amorosa, uma igreja fraternal, como o próprio nome da cidade quer nos sugerir. O que fez da igreja uma igreja irrepreensível como a igreja de Filadélfia foi o seu amor pelo Evangelho, seu cuidado com a palavra de Jesus e a sua fidelidade a Deus no exercício, na missão como igreja nessa cidade. Por isso que quando nós falamos da igreja em Filadélfia, logo nós lembramos da igreja modelo, da igreja padrão para a nossa fé como comunidade. Aliás, não só Filadélfia, mas todas as igrejas mencionadas no Apocalipse são, de alguma forma, modelos para a nossa fé comunitária. Algumas nos ensinando como nós devemos andar com Cristo e outras nos ensinando como não viver com Cristo. Eu mesmo aprendi com as minhas experiências ruins também na igreja local, o que hoje eu não quero mais ser como igreja. Então eu aprendi também com as coisas boas, mas também aprendi com as coisas ruins. Então tanto o lado bom quanto o lado ruim da igreja local, estes dois polos, nós encontramos princípios pedagógicos para a nossa fé. Nós aprendemos tanto com a igreja fiel que estava na cidade de Filadélfia, como também aprendemos com a igreja prepotente, arrogante e infiel que estava em Laodiceia. Bom, mas antes de nós falarmos sobre o que a igreja de Filadélfia tem a nos ensinar, eu queria convidar vocês para nós juntos lermos a mensagem que Jesus enviou para a igreja de Filadélfia. Vamos ler junto? Apocalipse, capítulo de número 3, do verso 7 a seguir, que diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi e que ele abre e ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus, mas não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, pessoal, eu disse na introdução que a igreja em Filadélfia era uma igreja fiel e irrepreensível
na sua missão, na sua labuta como igreja local. Só que ela não era a única igreja irrepreensível do Apocalipse. Das 7 igrejas mencionadas no livro do Apocalipse, 2 delas não receberam nenhuma crítica de Jesus, apenas elogios, que foi a igreja em Filadélfia e também a igreja que estava em Esmirna. Nós já tratamos isso aqui. Ambas foram elogiadas e ambas não receberam nenhuma crítica sequer de Jesus nas mensagens aqui no Apocalipse. Mas o fato dessas igrejas serem irrepreensíveis ou não receberem nenhuma crítica não significa que elas eram perfeitas. Pelo contrário, elas não são criticadas por Jesus porque elas tratavam as suas imperfeições no caminho da fidelidade. Tanto Esmirna como Filadélfia, elas não são elogiadas pela sua perfeição. Elas são elogiadas pela sua fidelidade, mesmo com as suas imperfeições. Quando Jesus diz no verso 8, por exemplo, conheço as tuas obras, logo a gente pensa que Jesus estava falando sobre o trabalho litúrgico que a igreja prestava na cidade. Sobre o trabalho, o desempenho dentro dos cultos ou das liturgias dos cultos. Sobre o esforço, sobre o que eles ou elas produziam como igreja. Mas o espírito da expressão conheço as tuas obras, tanto aqui para a igreja de Filadélfia como para as demais igrejas, não diz respeito prioritariamente ao que a igreja faz, mas fundamentalmente ao que a igreja se tornou. É claro que a igreja trabalha, é claro que a igreja desempenha um serviço na comunidade, que a igreja serve o reino em prol das pessoas no lugar que ela está inserida. Mas quando Jesus diz, conheço as tuas obras, ele está se referindo ao estado do coração, do que aquilo que a igreja fazia com as próprias mãos. Jesus não está tratando aqui o desempenho litúrgico da igreja. Eu vou insistir e repetir isto. Ele está tratando aqui a essência, a intimidade, as motivações do coração da sua igreja. No caso aqui dos irmãos em Filadélfia, Jesus está reconhecendo a fidelidade, a inteireza dos corações deles para com o Evangelho. Por isso que eu concordo com uma fala do pastor Ricardo Gondim quando ele diz assim, Deus não premia desempenho, Deus premia fidelidade. E o que parece é que a mensagem à igreja de Filadélfia é exatamente esta. Não é que Jesus está descartando o bom desempenho da igreja em seu reino. Mas ele está dizendo que ele espera que este desempenho seja fruto da nossa fidelidade a ele e à missão, e não ao desempenho baseado nos nossos próprios desejos ou nos nossos próprios interesses. Então, fidelidade aqui é a preservação, é a perseverança no Evangelho, guardando no coração, custe o que custar. Só que Esmirna, gente, e Filadélfia não tinham só a fidelidade em comum. Elas também tinham uma outra característica que vai na contramão do que nós entendemos como igreja de sucesso. Sabe qual? Elas eram materialmente frágeis. Pense um pouco nisso que eu estou falando agora. As 2 igrejas do Apocalipse que não recebem críticas e só elogios são exatamente as 2 igrejas fracas e pobres do Apocalipse. Como nós tratamos aqui no episódio sobre a igreja de Esmirna, em Apocalipse 2:9, Jesus reconhece que a igreja de Esmirna era pobre. Jesus diz, eu sei que você é pobre, mas para mim você é rica. E o pobre aqui não é no sentido figurado, não, é pobre mesmo. O que tudo indica é que no contexto da cidade de Esmirna,
A igreja empobreceu porque não se dobrou ao império. Aí o poder político, o poder religioso se uniram para impedir que os crentes fiéis da igreja de Esmirna tivessem acesso ao mercado de trabalho. Então eles boicotavam e prejudicavam os irmãos de Esmirna a ponto que eles se empobreceram demais e ficaram enfraquecidos monetariamente como igreja. Já a igreja em Filadélfia, Apocalipse 3:8, Jesus reconhece que ela tinha pouca força. Era uma igreja fraca. E a expressão pouca força aqui também pode dar a ideia de pouca força monetária também. Mas podemos falar também que era uma igreja que tinha pouca influência na cidade. Sem muitos recursos, sem voz naquela sociedade. E tudo indica que ela não tinha o reconhecimento nem do governo e nem da religião. Ela estava na contramão de todo o sistema. Por isso que ela tinha pouca força. Gente, vamos pensar um pouquinho no nosso contexto. O que é sinônimo de igreja forte hoje? A resposta é simples: política, fama e dinheiro. Por isso que a igreja hoje ela faz politicagem para, de alguma forma, ganhar poder e dinheiro. Ela se vende aos poderosos para ter poder no mundo. A igreja fiel ao evangelho de Jesus, ela é o oposto disso. Porque ela não negocia benefícios na mesa do presidente. Ela não mendiga forças e poder nos gabinetes dos senadores, dos políticos. Igreja fiel a Deus e ao evangelho não constrói pontes entre o púlpito e o palácio do Planalto. Só que uma igreja assim, ela não tem muita força. Uma igreja assim, que não tem pacto com o sistema, com o império, ela não tem muita influência na sociedade, ela não tem muita voz na sociedade. Porque ninguém quer ouvir uma igreja que não tem poder. Aliás, o poder da igreja, o poder que ela tem na sociedade é o que valida o que ela diz. É a mentalidade dos crentes modernos, de que uma igreja relevante e forte é a que tem acesso à mesa do rei. Para muitos, a força da igreja está no dinheiro e no envolvimento político que ela tem. Por isso que ela quer tanto influenciar até as canetas dos políticos. Para essa geração de igreja que acredita que a força está no poder político, é a igreja que tem poder de liderar ou liberar dinheiro do MEC em troca de barras de ouro. Que só negociam favores políticos se imprimirem bíblias com as fotos dos presidentes da instituição religiosa. Hoje, igreja com muita força são aquelas que abrem as suas franquias em pontos estratégicos com a conversinha de que estão ganhando o mundo para Jesus. Que recebem propinas, mas dizem que são ofertas voluntárias e generosas que dão à igreja. Igreja forte para essa geração são aquelas que dão apoio político, mas exigem cadeiras no palácio dos seus aliados. Mas Jesus diz que a igreja em Filadélfia tinha pouca força. Jesus está dizendo para a igreja em Filadélfia: eu sei que vocês não se venderam nem para a religião e nem para a vontade do Estado. E por causa disso vocês enfraqueceram. Por causa disso a força de vocês é pequena. Só que mesmo fragilizados como igreja, Filadélfia, segundo Jesus na mensagem, é uma igreja que guarda a palavra e não nega o nome de Jesus. E negar o nome de Jesus não é expressar eu creio em Jesus. Não. Não negar o nome de Jesus é não fazer aliança e pactos com quem não serve Jesus.
Então, gente, o importante não é ter muita força ou muito poder. O que importa mesmo é se somos fiéis ou não. Por isso que toda igreja que deseja muito poder acaba perdendo a sua fidelidade a Deus. Melhor então é ficar com as palavras de Deus para Paulo, registradas na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 9. Quando Deus disse para Paulo assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa é na sua fraqueza. Quando Jesus diz para a igreja em Filadélfia: conheço que tens pouca força, ao mesmo tempo ele está dizendo: por isto eu manifestarei a minha glória entre vocês. O texto vai nos dizer que Jesus está afirmando a esta igreja que o amor que ele tem por esta igreja será reconhecido na cidade de Filadélfia. Fidelidade aqui da igreja em Filadélfia, fidelidade nesse contexto, é preservar a palavra de Jesus e não se corromper com o sistema político e religioso que teimam em oprimir a igreja. Tanto para Esmirna quanto para Filadélfia, Jesus diz que vai tratar os religiosos, aqueles judeus que dizem ser judeus, mas não são. Jesus chama eles de sinagoga de Satanás. Porque unidos ao Estado, unidos ao Império, isso aconteceu por várias vezes na história bíblica, inclusive no contexto de Jesus. A religião e o Estado estavam se unindo, andavam abraçados, se beijavam. Aqui também, essa igreja é tratada por Jesus como sinagoga de Satanás, porque é uma igreja vendida. São religiosos que perseguem os fiéis ao Evangelho e os fiéis a Deus. Quando Jesus fala sinagoga de Satanás, é uma referência àqueles religiosos que se uniram ao império para se fortalecerem e oprimirem os que discordam deles. No verso de número 8 do capítulo 3, Jesus diz que o seu amor não está com os poderosos. O seu amor está com aqueles que são fracos, por não se venderem ao poder, não se dobrarem ao sistema. Como é impressionante, gente, descobrir que Jesus trata como irrepreensível duas igrejas, uma pobre e uma fraca, no Apocalipse. Isto é um paradoxo, isso é contrário a todo senso comum de sucesso, inclusive como igreja. Mas na mensagem para a igreja de Filadélfia, Jesus abre dizendo que ele tem na mão a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Esta expressão, gente, chave de Davi, é uma referência à autoridade máxima de Cristo sobre a igreja e sobre todos os homens. E é essa chave que abriu uma porta diante da igreja fiel, da igreja que tem pouca força. Interessante isso, né, pessoal? Enquanto alguns pensam que só tem autoridade legal, só tem uma autoridade de fato, quem tem poder, quem tem influência no mundo, quem tem acesso ao palácio, quem caminha entre a religião e o Estado, estes têm autoridade, mas não. Aqui Jesus diz que só tem autoridade aqueles a quem ele abriu uma porta, a porta da autoridade. A cidade de Filadélfia, por exemplo, ela sofreu com muitos terremotos, o que abalou as estruturas da cidade, destruiu toda a cidade, que precisou se reconstruir. Mas em Apocalipse 3,12, Jesus fala em exclusivo para esta igreja, que sofreu por muitos terremotos literais. Jesus diz para eles que eles seriam colunas permanentes no santuário de Deus. E ainda diz: escreverei em vocês, coluna do meu Deus, o nome da cidade da nova Jerusalém. Por que vocês acham que Jesus faz questão de citar aqui a cidade? O termo grego usado aqui para cidade é polis, de onde vem a palavra políticos ou política,
exatamente para dizer para Filadélfia: vocês são fracos. Aí na cidade de vocês, vocês têm pouca força. Mas na cidade eterna, na Nova Jerusalém, na cidade do meu Deus, eu honrarei vocês. Isso não é extraordinário? Por isso que a igreja aqui na terra, ela deve ser a consciência do Estado e não aliado do Estado. A igreja precisa ser profeta para o império ou para os imperadores e não se venderem aos imperadores. Porque a nossa polis, a nossa cidade, a nossa verdadeira política não é daqui. Por isso que nós não podemos ser fiéis a partido, a ideologia, a política ou a político algum. Ou mesmo fiéis a uma ideologia religiosa. A fidelidade da igreja deve ser ao Evangelho de Cristo e à missão ao seu reino. Vamos parar, gente, de firmar fidelidade com coisas passageiras. Que sejamos profetas nessa geração, que apontemos o dedo quando nós percebemos que as pessoas estão sendo oprimidas pela tirania de um Estado corrupto. Mas não nos unamos a ela, não sejamos fiéis a ela, sejamos fiéis ao Evangelho. Só que, gente, por vezes, a fidelidade ao Evangelho vai nos custar muito caro. Vai causar muitos males a nós. Sabe por quê? Porque ir na contramão do sistema, ir na contramão do mundo é penoso, é árduo, é uma negação de si mesmo. Só que eu termino a mensagem de hoje com uma palavra de esperança para você. Em Apocalipse 3,11, Jesus diz para a igreja fiel: venho sem demora. Esta palavra é uma palavra de ânimo, é uma palavra de esperança para quem não tem muita força. Imagina quando você está levantando um peso, algo muito difícil de se manter no alto, e você vai perdendo a sua força e alguém diz assim: eu já estou indo para te ajudar. Se ele demorar, você vai soltar. Filadélfia estava aguentando a pressão, mas a pergunta é: até quando Filadélfia ia aguentar? Diante das poucas forças de Filadélfia, Jesus diz: aguentem, porque eu estou chegando, eu não vou demorar. Segurem firme, com força, o que vocês têm nas mãos para que ninguém tome de vocês a coroa. E o que eles tinham para conservar firmes, para que ninguém tomasse a coroa deles? A própria construção da mensagem já nos diz. O que eles tinham que permanecer firmes e continuar firmes era na sua fidelidade a Cristo e a sua palavra. Por isso que esta mensagem de hoje é para você que não aguenta mais ouvir falar de corrupção tanto na política como na religião. Esta mensagem é para você que está cansado deste mundo de guerra pelo poder, de um mundo que vive lutando para provar ou para mostrar quem é o mais rico, quem é o mais poderoso. Hoje a mensagem é para você que não tem mais força para conviver com os sistemas imperialistas e dominadores, tanto políticos quanto religiosos. Essa mensagem hoje é para você que não aguenta mais ver igrejas e ver líderes religiosos manipularem poderes para terem o que querem. Jesus está dizendo para a igreja fiel, para nós hoje: aguentem firmes, fiquem na minha palavra, porque eu estou chegando, eu venho sem demora. Jesus sabe que todo crente fiel tem pouca força num mundo de infidelidade a Deus. Mas não desista. Conserve a sua fidelidade para que ninguém tome a tua recompensa, para que ninguém tome a sua coroa. Permaneça firme na palavra de Cristo. Meu convite hoje, a palavra de Cristo para nós hoje é:
fiquem firmes e fiéis no Evangelho de Jesus. Eu disse tudo isto para que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito continua dizendo para a sua igreja.